Olá! O que sempre nos preocupou e fez com que criássemos o Fora da Matrix foi a percepção dos conchavos, do jogo de bate e assopra, dos acordos internacionais escondidos da população, que nos trouxe ao tempo que vivemos hoje e nos deixa na posição de não entender o que está acontecendo e exatamente onde nos levará tudo isso. As mídias são direcionadas a divulgarem somente o que interessa à elite mundial, na intenção de esconder seus projetos para não provocar a revolta da população. Enquanto nos ocupamos com nossa própria sobrevivência, sem tempo para buscarmos maiores informações, eles avançaram em suas agendas sem percebermos até o advento da pandemia. Esse foi o momento que deram o pontapé final, iniciando a última parte do plano macabro, dominação total do mundo. Estava tudo pronto, muito bem escondido, e a população mundial foi pega de surpresa. Entender a situação do Brasil, que sendo um dos países mais ricos em recursos naturais, matéria-prima abundante que todos os países necessitam e estão de olho, hoje nos encontramos nas mãos de entidades internacionais dirigindo nossa economia com pleno consentimento do nosso governo. Estamos abandonados e na condição de escravos em nosso próprio país. Temos que lutar contra essa situação. Temos que ter o conhecimento do que nos espera e acharmos uma saída. O que estamos passando hoje é o resultado da falta de atitude que tivemos quando aceitamos tudo que nos impunham. Com olhos na censura que nos proíbe de expressarmos pensamentos e divulgarmos informações, nos vemos obrigados a utilizar várias plataformas como Zelo, Facebook, Telegram, YouTube, BitChute e Odysee. Essa foi a melhor forma que encontramos para repassar nossas pesquisas e estudos que escondem da população. Venha conhecer um pouco mais desse despertar. Você faz parte dessa resolução. Se estiver informado e consciente do que está acontecendo, saberá como agir. Eu sou a Ruth e esse é o Fora da Matrix. Bom dia! Gratidão por você estar aqui. Abre aspas. O que o rebanho mais odeia é aquele que pensa diferente. Não é tanto a opinião em si, mas a audácia de querer pensar por si mesmo. Algo que eles não sabem fazer. Fecha aspas. Arthur Schopenhauer. O pensamento citado se confirma quando observamos a aceitação dos absurdos que são proferidos pelo professor Yuval Harari, lançado pela elite mundial como o grande filósofo da atualidade e encarregado de convencer a população de que o projeto de um novo mundo, onde, abre aspas, nós não teremos nada e seremos felizes, fecha aspas, é maravilhoso e necessário para a população global. Yuval Harari está direto nas mídias mundiais, proferindo palestras principalmente a universitários. O professor Harari é um aclamado escritor e foi autor de 2 livros. Primeiro, Sapiens, uma breve história da humanidade. Neste livro, aborda os últimos 75 mil anos da história humana para nos lembrar de que não há nada de especial ou essencial quanto àquilo que somos. Somos um acidente. Segundo, Homo Deus, uma breve história do amanhã. Aborda que estamos no início do processo de transformação orientada por dados. E Harari diz
que não há muito que possamos fazer para frear o processo. Homo Deus é um livro do gênero fim da história, mas não no sentido bruto de acreditar que as coisas chegaram à sua conclusão. Antes o oposto, as coisas estão se movendo tão rápido que é impossível imaginar o que o futuro possa trazer. Ambos são os livros de cabeceira de Barack Obama, Bill Gates e do fundador do YouTube, Mark Zuckerberg. Na sequência, transcrevemos a palestra proferida no Fórum Econômico Mundial em Davos no ano de 2018, com o título O futuro frente aos avanços da inteligência artificial e da biotecnologia, proferida pelo professor Yuval Harari. Vamos à palestra. Quero falar hoje sobre o futuro da nossa espécie e do futuro da vida. Nós somos provavelmente uma das últimas gerações de Homo sapiens. Dentro de um século ou dois, a Terra será dominada por entidades que são mais diferentes de nós do que nós somos dos neandertais ou dos chimpanzés. Porque nas futuras gerações aprenderemos como fabricar corpos, cérebros e mentes. Este será o principal produto da economia do século XXI, e não têxteis ou veículos e armas, mas corpos, cérebros e mentes. Como exatamente se parecerão os futuros mestres do planeta? Isso será decidido pelas pessoas que possuem os dados. Os que controlam os dados controlam não apenas o futuro da humanidade, mas o futuro da própria vida, porque hoje os dados são as posses mais valiosas no mundo. Nos tempos antigos, a terra era a posse mais importante. E demasiada terra ficou concentrada em poucas mãos e a humanidade se dividiu em aristocratas e plebeus. Então, na era moderna, nos últimos 2 séculos, as máquinas substituíram a terra como a posse mais importante. E muitas máquinas se tornaram concentradas em poucas mãos. A humanidade se dividiu em classes entre capitalistas e proletários. Agora, os dados estão substituindo as máquinas e como a posse é mais importante, e se muitos dados tornarem-se concentrados em poucas mãos, a humanidade se dividirá não em classes, mas se dividirá em 2 espécies, em espécies diferentes. Por que os dados são tão importantes? São importantes porque chegamos ao ponto onde podemos hackear não apenas computadores, podemos hackear seres humanos e outros organismos. Há muitas conversas nesses dias sobre hackear computadores e contas de e-mail, e contas bancárias e celulares, mas na verdade estamos conquistando a habilidade de hackear seres humanos. O que você precisa a fim de hackear um ser humano? Você precisa de 2 coisas. Você precisa de muito poder de computação e você precisa de muitos dados, especialmente dados biométricos. E não dados sobre o que eu compro ou onde vou, mas dados sobre o que está acontecendo dentro do meu corpo e dentro do meu cérebro. Até hoje, ninguém tinha o poder de computação necessário e os dados necessários para hackear a humanidade. Mesmo se a KGB soviética ou a Inquisição espanhola seguisse o mundo inteiro 24 horas por dia, vigiando tudo o que você faz, ouvindo tudo o que você diz, ainda assim eles não teriam o poder de computação e conhecimento biológico necessário para fazer sentido do que está acontecendo dentro do teu corpo e cérebro e entender como você se sente e o que você pensa e o que você quer. Mas isso agora está mudando por causa de 2 revoluções simultâneas. De um lado, avanços em ciência da computação, especialmente o aprendizado das máquinas e a inteligência artificial, estão nos dando o poder de computação necessário. E ao mesmo tempo, avanços em biologia e especialmente na ciência do cérebro estão nos dando o entendimento necessário, entendimento biológico.
Você, na verdade, pode resumir 150 anos de pesquisas biológicas, desde Charles Darwin, em 3 palavras. Organismos são algoritmos. E estamos aprendendo como decifrar esses algoritmos. Quando as 2 revoluções se fundem, quando a revolução da tecnologia da informação se funde com a revolução da biotecnologia, o que você obtém é a habilidade de hackear seres humanos e talvez a invenção mais importante para a fusão das tecnologias biológicas e de informação é o sensor biométrico que traduz processos bioquímicos no corpo e no cérebro em sinais eletrônicos que um computador pode armazenar e analisar. Uma vez que você tenha o suficiente dessa informação biométrica e suficiente poder de computação, você pode criar algoritmos que me conhecem melhor do que eu conheço a mim mesmo. À medida que você surfa na internet, assiste vídeos ou verifica a sua rede social, os algoritmos estarão monitorando o movimento dos seus olhos, a sua pressão sanguínea, a sua atividade cerebral, e eles saberão e poderão dizer para a Coca-Cola que se você quer vender para essa pessoa uma bebida borbulhante adocicada, não use a publicidade com uma garota sem blusa. Use a publicidade com um homem sem camisa. Você nem sequer saberá que isso está acontecendo, mas eles saberão, e essa informação custará bilhões. Neste ponto da palestra, foi passado um vídeo explicando e mostrando o avanço da tecnologia na área da publicidade. O vídeo mostra o seguinte, vamos descrevê-lo. Propaganda por todos os lados, personalizada para você e até de acordo com o seu humor. No filme de ficção científica Minority Report, isso faz parte do cotidiano, mas não é ficção e sim realidade. O método que consegue ler os consumidores para a indústria da publicidade já existe e se chama decodificação emocional. A empresa londrina Realize analisa como os clientes reagem às propagandas para marcas como Coca-Cola e Adidas. O software registra os mínimos movimentos no rosto e assim reconhece emoções como surpresa ou alegria. As emoções são muito complexas e nós humanos não conseguimos reconhecer todas. Computadores logo vão fazer isso melhor que a gente, porque eles têm mais capacidade de cálculo do que um cérebro. Uma empresa de TI informou que até 2025 os aparelhos vão saber mais do estado de espírito de uma pessoa do que a própria família dela. O Realize usa a inteligência artificial para analisar expressões faciais. Os pesquisadores mostram vídeos para voluntários no próprio laptop e smartphone deles. A câmera grava cada detalhe do rosto, o software pode mostrar exatamente em que segundo aconteceu a reação à imagem. A nossa expressão mostra muito sobre o nosso estado de espírito, sobre nossas emoções. Com decodificação emocional, nós podemos descobrir, por exemplo, qual é a intenção da pessoa e como ela reage a coisas como a uma publicidade. É preciso tomar cuidado porque você fica muito transparente. Essa tecnologia acaba revelando coisas sobre você que você não revelaria de forma voluntária. E ninguém quer que uma máquina saiba suas coisas. Então é preciso ser cuidadoso e ver como esse algoritmo estão sendo usados e se isso está acontecendo com consentimento ou não. Voltamos agora à palestra do professor Harari. Uma vez que tenhamos algoritmos que podem me compreender melhor do que eu mesmo, eles podem prever os meus desejos, manipular as minhas emoções e até mesmo tomar decisões por mim. E se não formos cuidadosos, o resultado disso pode ser o surgimento de ditaduras digitais. No século XX,
a democracia em geral superou a ditadura, porque a democracia era melhor em processar dados e tomar decisões. Estamos acostumados a pensar em democracia e ditadura em termos éticos ou políticos. Mas, na verdade, esses são dois métodos diferentes para processar informação. A democracia processa a informação de uma maneira distributiva, distribui a informação e o poder de tomar decisões entre muitas instituições e indivíduos. Por outro lado, as ditaduras concentram toda a informação e poder em um único lugar. Dado as condições tecnológicas do século XX, o processo de dados funcionou melhor do que centralizar o processamento de dados, que é uma das principais funções do porquê a democracia superou as ditaduras e do porquê, por exemplo, a economia dos Estados Unidos superou a economia soviética. Mas isso é verdade apenas sob a condição tecnológica única do século XX. No século XXI, a nova revolução tecnológica, especialmente inteligência artificial e aprendizado das máquinas, podem balançar o pêndulo numa direção contrária. Elas podem centralizar o processamento de dados muito mais eficiente do que distribuir o processamento de dados. E se a democracia não puder se adaptar a essas novas condições, então os humanos viverão sob o governo de ditaduras digitais. E já no presente estamos vendo a formação de regimes de vigilância mais e mais sofisticados por todo o mundo. Não apenas por regimes autoritários, mas também por governos democráticos. Os Estados Unidos, por exemplo, estão construindo um sistema de vigilância global, enquanto o meu próprio país, Israel, está tentando construir um regime de total vigilância no West Bank. O controle de dados pode capacitar as elites humanas a fazer algo mais radical do que apenas construir ditaduras digitais. Por hackear organismos, as elites podem conquistar o poder de redesenhar o futuro da própria vida, porque uma vez que consiga hackear alguma coisa, você geralmente também pode reconstruí-la. E se de fato tivermos êxito em hackear e reconstruir a vida, isso será não apenas a grande revolução da história da humanidade, isso será a maior revolução em biologia desde o começo da vida, 4 bilhões de anos atrás. Por 4 bilhões de anos, nada mudou fundamentalmente nas regras básicas que governam a vida. Toda a vida por 4 bilhões de anos, dinossauros, amebas, tomates, humanos, toda a vida estava sujeita às leis de seleção natural e das leis da bioquímica orgânica. Mas isto está prestes a mudar. A ciência está substituindo a evolução pela seleção natural com evolução por design inteligente. Não o desenho inteligente de algum deus sobre as nuvens, mas o nosso design inteligente e o inteligente design das nossas nuvens, da nuvem IBM, da nuvem da Microsoft. Essas são as novas forças dirigentes da evolução. E ao mesmo tempo, a ciência pode capacitar a vida, após estar confinada por 4 bilhões de anos, à esfera limitada de componentes orgânicos, a romper para dentro da esfera inorgânica. Então, após 4 bilhões de anos de vida orgânica modelada pela seleção natural, estamos entrando na era inorgânica moldada pelos designs inteligentes. É por isso que a propriedade dos dados é tão importante. Se não a regularmos, uma pequena elite pode vir a controlar não apenas o futuro da sociedade humana, mas modelar as formas de vida no futuro. Aqui terminou a palestra. No dia 26 de abril de 2021, a Forbes.com.br publicou as 10 lições de Yuval Harari para o futuro pós-bichinho.
O futuro da humanidade, diante dos avanços tecnológicos e científicos realizados nos últimos 300.000 anos pelos Homo sapiens, é o tema principal dos trabalhos do historiador e filósofo Yuval Harari. Doutor em História pela Universidade de Oxford, o israelense é conhecido por suas obras Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, e a terceira obra, 21 lições para o século XXI, que juntas já venderam mais de 27,5 milhões de cópias em 60 idiomas diferentes no mundo inteiro. Por conta de sua linguagem acessível e repertório diverso, Harari criou uma legião de fãs e alcançou um status de historiador pop misturado com futurólogo. Um exemplo de seu carisma como professor é que seu curso online, Uma Breve História da Humanidade, que teve 2 edições entre 2013 e 2014 na plataforma de ensino Coursera, teve mais de 120 mil alunos cadastrados. Mas nem em seu curso online, nem em seus 3 títulos mais conhecidos, Harari falou sobre a pandemia de bichinho. O seu último trabalho, o livro 21 lições para o século XXI, foi publicado em 2018, 2 anos antes do vírus SARS-CoV-2 infectar o primeiro humano na cidade de Wuhan, na China. Desde então, no entanto, o historiador escreveu artigos para jornais e revistas refletindo sobre o momento de isolamento social e o pânico gerados pela crise sanitária e o que pode ser da humanidade após esse momento histórico. Em uma de suas aparições midiáticas para debater o futuro da humanidade no pós-pandemia, Harari participou como palestrante da 5ª edição do SOPHS Innovation Week, evento realizado pela empresa do setor de saúde e bem-estar SOPHS. Por mais de 1 hora, o historiador falou para executivos da empresa, membros da imprensa mundial e convidados sobre os caminhos da espécie humana após o fim da crise sanitária. Confira algumas de suas previsões. 1. Os Homo sapiens estão cada vez mais preparados. A crise sanitária do bichinho não foi a primeira pela qual a humanidade já passou. No século XIV, a peste negra, por exemplo, matou 1/3 da população da Europa. Durante o século XX, a gripe espanhola foi responsável pela perda de 50 milhões a 100 milhões de pessoas. Para Harari, a pandemia que se iniciou em 2020 não é nada comparada a essas outras. Na guerra entre humanos e patógenos, os humanos nunca estiveram tão fortes, afirma. Na maior parte da história, as epidemias não podiam ser controladas. O historiador israelense elenca a rapidez do sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 e a criação de vacinas eficazes e seguras como as principais evidências de que os cientistas conseguem identificar potenciais patógenos e encontrar medidas para contê-los. 2. Liderança política será essencial para salvar vidas. Se a pandemia do bichinho não é nada em comparação com a gripe espanhola, por que ela já matou mais de 3 milhões de pessoas no mundo? Tudo por causa de más decisões políticas, diz ele. Os cientistas nos deram as ferramentas para controlar a pandemia, mas são os políticos que decidem como utilizá-las. Como exemplo de má administração da pandemia, o historiador cita a falta de transparência da China sobre o surgimento dos primeiros casos do bichinho no final de 2019, assim como os governos do ex-presidente norte-americano Donald Trump e o do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos e o Brasil minimizaram o perigo, recusaram-se a ouvir os especialistas e espalharam teorias da conspiração, diz. Essa negligência custou milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas. 3. Empresas devem tomar a frente por mudanças. O setor privado, segundo Harari, não deve se isentar de lutar por mudanças na sociedade, principalmente depois do que ocorreu com a pandemia do bichinho. Executivos também precisam de políticos melhores em seus países e no mundo inteiro, afirma.
Também necessitam de governos que respeitem a ciência e rejeitem teorias da conspiração. Para o historiador, não só as pessoas, mas também os negócios são prejudicados quando não há liderança política efetiva e colaborativa. Uma boa cooperação internacional é capaz de proteger a economia de choques globais, como pandemias, diz. Corporações possuem poder e influência. Elas sabem fazer lobbies com políticos para conseguir o que querem, seja diminuição de impostos ou um acordo internacional. 4. Investimentos em saúde deveriam ser prioridade. A pandemia do bichinho mostrou a importância da comunicação entre países e o compartilhamento de informações para conter a disseminação do novo bichinho. Para Harari, um sistema de monitoramento global amparado por grandes investimentos em sistemas de saúde pública deveriam ser uma prioridade daqui em diante. Se um novo vírus surgir em um vilarejo de uma selva remota, em poucos dias esse mesmo patógeno pode dar uma voltinha em Wall Street, afirma. O trabalho da Organização Mundial da Saúde, OMS, segundo o historiador, é um bom começo para criar essa plataforma capaz de monitorar a existência de novos vírus e outros agentes biológicos. O investimento na OMS e nesses tipos de sistemas é escasso e deveria ser muito maior para que países não dependam exclusivamente de políticos aproveitadores, afirma. Para ele, atualmente as condições tecnológicas e científicas estão do lado da humanidade, mas precisam de poder político para funcionarem bem. 5. A digitalização veio para ficar. Com as restrições de aglomerações e a necessidade de isolamento social, a pandemia do bichinho forçou empresas, escolas e instituições a digitalizarem processos do dia para a noite. Muitas dessas mudanças permanecerão, afirma Harari. Executivos, por exemplo, descobriram que podem realizar conferências e reuniões online sem a necessidade de viajar. A digitalização de negócios e processos, no entanto, terá vencedores e perdedores, conforme previsão do especialista. Enquanto alguns países vão se beneficiar dessas mudanças, outros vão colapsar diante de uma maior demanda por tecnologia. Países que realizam progresso econômico por meio de sua mão de obra barata e pouco qualificada sofrerão com a queda da demanda provocada pela automação, prevê. 6. Prepare-se para o colonialismo de dados. O jogo de forças da geopolítica global possui uma dicotomia entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo. Por trás disso está uma luta pelo domínio de patentes de tecnologia, inteligência artificial e dados. Se essa briga continuar apenas entre esses dois países, presenciaremos uma espécie de colonialismo de dados, afirma. No século XXI, para conquistar países, você não precisará de armas, mas sim de dados de políticos, empresários e figuras públicas. Semelhante ao que ocorreu no Tratado de Tordesilhas, em 1494, quando Portugal e Espanha dividiram o mundo entre si, o século XXI pode presenciar a repartição do mundo entre Estados Unidos e China. Assim como, no passado, as colônias forneciam matérias-primas para seus colonizadores, provavelmente veremos uma dinâmica parecida em breve, diz. Os dados são a matéria-prima da inteligência artificial e o mundo inteiro está enviando informações para o Vale do Silício e China. 7. O dilema ético na coleta de dados vai continuar. A coleta de dados em massa possibilitou às empresas de tecnologia compreenderem mais sobre o comportamento de seus usuários e customizar anúncios e ofertas. Para Harari, esse tipo de atividades criou um dilema ético no campo da privacidade. Governos e corporações coletam tantos dados e possuem tanto poder computacional que conseguem compreender meus medos, desejos e necessidades melhor do que eu mesmo, afirma.
Isso pode abrir caminho para manipulações de diversos tipos. Para que essa manipulação seja evitada, levando segurança às pessoas, o historiador traça 3 parâmetros éticos que devem ser considerados. Todo dado sensível e privado deve ser utilizado em benefício do usuário. O monitoramento de informações não pode ser apenas de corporações e governos para as pessoas, mas também vice-versa. E os dados não podem ficar em um mesmo e único local, pois isso se torna uma concentração de informação, o que pode desenvolver formas autoritárias de poder. 8. O bichinho não acabará com os abraços. Abraços, beijos e relações sexuais não morrerão quando a pandemia do bichinho acabar. Para dar força a esse argumento, Harari diz que nenhuma crise sanitária anterior conseguiu modificar os principais aspectos comportamentais da espécie humana. A peste negra de 1347, a gripe espanhola de 1918 e a AIDS não mudaram nossa natureza, diz. Apesar de toda essa destruição que vivenciamos, nós continuamos uma espécie que ama contato próximo. 9. Compaixão e solidariedade são os valores do futuro. Para o futuro da humanidade ser promissor, será necessário um esforço conjunto de governos, iniciativa privada e população. Não só a cooperação será importante, conta Harari, mas também a compaixão e solidariedade. Espero que a humanidade reaja da melhor forma possível em relação à pandemia do bichinho. Tudo depende das decisões que tomamos hoje, diz. Para ele, o maior desafio nunca serão vírus e agentes biológicos, mas sim os demônios internos dos seres humanos: ódio, ganância e ignorância. 10. Corremos contra o tempo para salvar o planeta das mudanças climáticas. A pandemia do bichinho deve servir como um alerta do que uma mudança ecológica ou de clima mais severa pode causar no mundo. Uma pandemia relativamente simples, quando comparada com outras da história, causou diversas consequências. Pense como isso seria muito pior em outros cenários, afirma Harari. Espero que essa crise sanitária sirva de aviso para todos, empresas, governos e cidadãos. Não há como diminuir os efeitos das mudanças climáticas sem cooperação. Para ele, a situação não é confortável e a humanidade precisa correr contra o tempo para salvar o planeta. O trabalho do professor Yuval Harari que está prestando para essa chamada elite mundial é vergonhoso. É triste perceber como as pessoas são manipuladas tão facilmente. A sensação que temos é que as pessoas não raciocinam mais. Se for alguém de boa aparência, vocabulário fluente e com abertura nas mídias para mantê-lo em evidência, terá aplausos da população sem ao menos tentar entender as consequências de suas narrativas, sem raciocinarem quanto aos absurdos expostos e à escravidão que pretendem para a humanidade. Ajudem-nos a divulgar toda a manipulação que está sendo arquitetada contra nós. O Fora da Matrix faz isso através do BitChute, Facebook, YouTube, Telegram e Zelo. Compartilhe essas informações. Vamos informar as pessoas para que essa corrente aumente e tenhamos força para lutar contra. Eu sou a Ruth e faço parte da equipe do Fora da Matrix. Fora da Matrix com 2x. Agradecemos muito sua colaboração.